Finalmente o Brasileirão voltou. A saudade tava grande, viu? Vai, vamos lá. Brasileirão está de volta. Choque rei empatado. Flamengo arrasador. Contratações e vendas no mercado da bola. Isso e muito mais. Esse é o OneFootball Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo e essas são as notícias do dia. Vem comigo. O Brasileirão está de volta finalmente. Não é que não gostamos da Copa América, né? Mas nada como torcer pro clube de coração, que são cheios de defeitos, mas somos apaixonados mesmo assim. Lembrando que o ano que vem tem Copa América de novo, mas felizmente os jogos do Brasileirão não vão parar por causa disso. Nessa 10ª rodada do Brasileirão não tivemos grandes surpresas. O Corinthians venceu o CSA por 1-0, Wagner Love salvando de novo. O Atlético Paranaense venceu o Inter também por 1-0, Botafogo e Cruzeiro empataram. Fortaleza meteu 2-0 no Avaí e Chapecoense perdeu de 2-1 pro Atlético Mineiro. Mas alguns jogos merecem destaque. Para começar, vamos com o famoso choque rei. O clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras, o líder do Brasileirão tentava manter sua invencibilidade, enquanto o São Paulo tinha a difícil tarefa de quebrar a defesa palestrina para subir mais um pouco na tabela. E por mais improvável que parecesse, o São Paulo começou muito melhor o jogo, e logo no começo marcou 1-0 com o Pablo. Isso fez com que Cuca recuasse o time, e convenhamos, não é a melhor escolha a se fazer quando ainda faltam 80 minutos de jogo. A partir dos 20 minutos, só deu Palmeiras, e como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que faz gol. Então Dudu, num lance individual com aquele quê de sorte, empatou o jogo aos 25 do segundo tempo. A partida serviu para mostrar que o elenco do São Paulo não está tão ruim e que o Palmeiras não é invencível. Eu acho. Talvez seja. O empate no clássico ajudou o Santos, segundo colocado, a se aproximar do líder. Com uma vitória de 1-0 contra o Bahia, o time da Vila se aproximou um pouco mais da ponta do campeonato e também conseguiu manter os 3 pontos na frente do terceiro colocado. O terceiro colocado, no caso, é o Flamengo. O time rubro-negro foi incrível nesse fim de semana. No primeiro jogo no comando de Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro, o time carioca colocou 6-1 no placar contra o Goiás, para mais de 65 mil pessoas no Maracanã. Com um show à parte de Arrascaeta, que com 3 gols e 2 assistências, não só fez um jogo impressionante, como bateu o recorde histórico de pontuação do Cartola. Ótimo jogo também de Gabriel e Rafinha. O ex-Bayern distribuiu lençóis e já mostrou seu potencial logo de primeira. O time, que no começo do jogo chegou a sofrer um empate, fez 4-1 antes do intervalo, para cair nas graças da torcida logo na estreia, hein, Jesus? O técnico português apresentou um futebol novo no time do Flamengo. Com a proposta ofensiva que parecia que ia expor o time, Jorge Jesus trouxe a esperança ao torcedor, que o time jogue 100% do seu potencial. Outra presença notável nesse jogo foi a torcida. Com mais de 60 mil pagantes, o público vibrou, gritou o tempo inteiro, até porque com 6 gols fica até difícil respirar, né? A torcida teve tal impacto que ganhou elogios de Rafinha. O lateral disse em entrevista que se impressionou com o barulho e que, comparando com a torcida da Alemanha, os 60 mil presentes no Maraca equivalem a 200 mil em Munique. Outro jogo que merece destaque é o do Vasco. O time carioca enfrentou o Grêmio e, digamos, quase venceu. O Vasco vencia por 1-0 quando aos 7 minutos do segundo tempo, Iago Pikachu fez uma boa jogada e aumentou o placar para o time do Rio, o que seria o segundo dele na partida, mas o árbitro Rodolfo Marques foi chamado pelo VAR. Na revisão, viu uma falta um tanto quanto controversa no lance anterior. Pareceu que isso foi o ânimo que o Grêmio precisava para virar o jogo. Aos 15 minutos, o Grêmio empatava o jogo com o PP, e aos 41 minutos da segunda etapa, PP fez de novo e virou o jogo para o tricolor gaúcho. A partida terminou 2-1 na arena do Grêmio, mas esse assunto ainda vai dar conversa. Vamos continuar a falar do Grêmio, mas antes eu preciso te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu? Então se inscreve, clica no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Agora vamos voltar a falar de Grêmio, mas vamos falar de transferência. Isso porque Everton Cebolinha continua rodeado de ofertas. O último interessado seria o Arsenal. De acordo com o Globoesporte.com, o time inglês teria entrado em contato com o atacante e estaria estudando fazer uma proposta muito em breve. O presidente do tricolor gaúcho já declarou que não vai aceitar nenhuma proposta baixa pelo jogador, mesmo Cebolinha já tendo demonstrado o interesse em jogar na Europa. Além do Arsenal, Atlético de Madrid, Napoli, Manchester United e Bayern de Munique estariam na briga pelo atacante que foi artilheiro da Copa América. O Manchester City, um dos times que teriam declarado interesse no jogador do Grêmio, ficou mais distante depois que o Leroy Sané declarou que não quer deixar o clube. O jogador alemão teria recebido uma proposta para ir para o Bayern de Munique, mas disse que quer se manter no time do técnico Pep Guardiola. Já o Manchester United contratou nesse fim de semana o zagueiro mais caro do futebol. Pelo menos é o que diz o jornal The Sun. De acordo com o jornal inglês, os Reds teriam acertado a ida de Harry Maguire do Leicester por 80 milhões de libras. Caso se oficialize, o defensor se tornará, então, o mais caro da história. E ainda de acordo com o The Sun, Maguire deverá fazer os exames médicos ainda hoje ou amanhã. Sexta-feira, o Barcelona oficializou a contratação de Griezmann. O atacante do Atlético de Madrid foi comprado pelo valor da multa de rescisão de 120 milhões de euros. Mas o time de Madrid parece não ter aceitado muito bem a ida do jogador para a Catalunha. Em nota oficial, os rojiblancos disseram que o valor está abaixo do correto, já que o Barcelona teria firmado o acordo antes da mudança do valor da cláusula. E ainda disseram que entrarão na briga
briga pela diferença do valor. Enquanto isso, na Holanda, o Ajax confirmou a ausência de Matthijs de Ligt para a pré-temporada. Isso no mesmo dia que o jornal holandês de Telegraph publicou que a Juventus teria aceitado pagar os 70 milhões de euros pelo defensor. Com isso, a velha senhora cumpre todos os requisitos para levar o jogador para a Itália. Será que de Ligt vai ser parceiro do Chris? Enquanto isso, no Brasil, o Flamengo oficializou a contratação do meio-campo Gerson. O brasileiro que estava na Roma jogou a última temporada de empréstimo na Fiorentina e chega no time rubro-negro por 50 milhões de reais. Isso faz dele o jogador brasileiro mais caro a ser comprado por um time no Brasil. O Fluminense se aproximou da contratação de Nenê. O ex-São Paulo rescindiu o contrato com o tricolor paulista na sexta-feira e está livre para assinar. De acordo com a Globo, o jogador seria um pedido do técnico Felipe Diniz para o time. E obrigado por assistir mais um vídeo aqui no Futebol Brasil. Se você gostou, já deixa aquele like. Lógico, não esquece de baixar o aplicativo para receber as notícias do futebol mundial no seu celular. Se você quiser assistir outros vídeos do nosso canal, clica aqui ou aqui e veja vídeos antigos. Valeu e até a próxima!